A ascensão do anticristo não será um evento súbito, mas um processo cuidadosamente preparado. O mundo já está sendo condicionado para aceitá-lo como um líder global, capaz de resolver crises e unificar as nações. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, Paulo nos adverte sobre esse governante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus querendo parecer Deus. A Bíblia nos ensina que esse líder surgirá em um período de caos e incerteza. Ele será visto como um salvador, um estrategista brilhante que trará soluções para conflitos globais. Daniel 8:23-25 descreve suas características. E no fim do seu reinado, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz de semblante e entendido em adivinhações. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Esse governo mundial terá o apoio da elite global e será promovido como a única solução para as crises econômicas, políticas e sociais. Apocalipse 13:7 nos diz: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Isso significa que seu domínio será absoluto. Ele controlará as finanças, a religião e a política, e ninguém poderá escapar do seu sistema sem enfrentar perseguição. Os 10 reis mencionados em Daniel 7 e Apocalipse 17 terão um papel fundamental na ascensão do anticristo. Eles darão a ele sua autoridade e trabalharão para implementar seu governo global. Apocalipse 17, 12 e 13 nos diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Isso mostra que essa aliança já está sendo formada. Para que esse governo se estabeleça, será necessário um colapso mundial, seja através de crises econômicas, guerras ou desastres naturais. O mundo precisará de um salvador para restaurar a ordem. Daniel 9:27 nos fala sobre um pacto que será feito por 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse acordo marcará o início de seu governo e trará uma falsa paz ao mundo. No meio desse período de 7 anos, ele mostrará sua verdadeira face. Ele romperá o pacto, profanará o templo e exigirá adoração. Jesus alertou sobre esse momento em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse será o ponto em que seu domínio se tornará totalitário, e qualquer resistência será esmagada. O falso profeta terá um papel crucial na ascensão do anticristo. Apocalipse 13, 11 e 12 descreve esse personagem. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ele será um líder religioso, que convencerá o mundo a aceitar a besta, realizando sinais e prodígios para enganar até mesmo os eleitos. Esse sistema global será imposto através de coerção. Apocalipse 13:15 nos diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A imposição desse culto será inescapável, e aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos e mortos. A sociedade estará completamente subjugada a esse governo satânico. Mas há esperança para os santos. Aqueles que permanecerem fiéis a Cristo serão perseguidos, mas Deus os sustentará. Em Apocalipse 14:12 lemos: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Jesus. Esse período será de grande tribulação, mas aqueles que suportarem até o fim receberão a coroa da vida. A volta de Cristo será a resposta final para esse domínio maligno. A ascensão do anticristo e seu governo global são inevitáveis, mas temporários. Seu reino durará apenas o tempo determinado por Deus. A história do governo da besta não termina com sua vitória, mas com sua destruição. Desde o princípio, Deus decretou que o poder do anticristo seria temporário e que seu juízo viria no tempo certo. Em Daniel 7:26, lemos: "Mas o tribunal se assentará e tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim." Esse tribunal representa o juízo de Deus sobre esse sistema satânico, decretando seu colapso definitivo e o fim de sua influência sobre as nações. Em Apocalipse 19, encontramos a descrição detalhada da queda da besta. O capítulo nos mostra Jesus voltando em glória para estabelecer seu reino e julgar aqueles que se rebelaram contra Deus. Apocalipse 19:11-12 diz: "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas." Cristo voltará não mais como o Cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. O retorno de Cristo será um evento que abalará toda a terra. A besta e seus exércitos se levantarão contra ele, mas serão completamente derrotados. Apocalipse 19:19-20 nos dá essa cena com clareza. "E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre." O fim do domínio da besta será definitivo. A destruição da besta marca o início do reino de Cristo na terra. Daniel 7:14 já nos antecipava esse momento glorioso. "E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído." Todo o sistema maligno que dominou o mundo será aniquilado, e Cristo reinará sobre a terra com justiça e verdade. O reino de Cristo será completamente diferente de qualquer governo humano. Não haverá corrupção, injustiça ou opressão. Isaías 9:7 descreve essa realidade. "Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre." O mundo que conhecemos será transformado, e aqueles que permaneceram fiéis reinarão com ele. Os santos que foram perseguidos durante a grande tribulação receberão sua recompensa. Em Apocalipse 24, vemos a promessa de Deus para aqueles que não aceitaram a marca da besta. "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Após o reino milenar, Satanás será solto por um breve período para testar novamente as nações, mas sua tentativa de revolta será rapidamente esmagada. Apocalipse 20:10 declara: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta.